Judas, versículo 14, assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Senhor, muito obrigado, Pai Santo, Pai Celestial, pelo Teu amor e pela Tua bondade, meu Pai. Agora nos ensina, através do Teu Espírito Santo, Tua palavra, a entendermos a Tua palavra, Senhor, e praticarmos a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como eu disse aos irmãos, Judas foi irmão do Senhor Jesus Cristo, filho de Maria e José. Jesus foi nascido do Espírito Santo no ventre de Maria, recebeu um corpo de carne, mas não foi gerado por um homem, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E Judas era irmão do Senhor. E agora no versículo 13 ele diz assim: amados, procurando escrever-vos com toda a diligência. Quer dizer, ele tinha critério para escrever, pesquisou o que estava acontecendo naquele tempo. Aí ele diz assim: olha, veja bem, procurando escrever com toda a diligência da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que Judas quer dizer com isso, irmãos? Judas, ele nesses três versículos que lemos aqui, ele cita Enoque. Na época dos discípulos, na época do Senhor Jesus Cristo nesse mundo, o livro de Enoque era muito conhecido, porque você vai encontrar citações no Novo Testamento das profecias de Enoque. Então Judas, ele usou o texto de Enoque, aqui nesse versículo 14 e 15, exatamente para dizer para nós aquilo que foi profetizado antes do dilúvio. Veja bem, olha só, Enoque foi o sétimo depois de Adão. Então você vai encontrar lá a genealogia lá em Gênesis capítulo 5, do versículo 18, 21 a 24, e você vai encontrar Enoque, que foi o sétimo da linhagem de Adão, e você vai encontrar lá que ele viveu, ele viveu Jaré de 162 anos, e gerou Enoque, e viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém. E a Bíblia diz que andou Enoque com Deus, depois que Deus o arrebatou para si. Então Enoque, antes do dilúvio, já profetizou a segunda vinda de Cristo. Você pega o texto, pastor, mas que profecia é essa? O livro de Enoque não é canonizado como escritura sagrada, mas é um livro histórico. Segundo alguns historiadores, os essênios, aquele grupo seleto de judeus que viviam nas montanhas lá no Mar Morto, lá, que deixaram um monte de coisa boa para a igreja, inclusive teve uma exposição aqui ali no MASP, ali, e eu fui ver, é coisa tremenda. Os essênios, eles acreditavam nas profecias de Enoque, porque Enoque foi um profeta. Então você vai ver 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, vamos ver o que diz aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. Paulo escrevendo, Paulo conhecia como judeu também, e formado aos pés de Gamaliel, ele exatamente citou isso, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Quando você pega aqui o versículo 14, aqui o Judas diz assim: e desprofetizou também Enoque, sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Já foi profetizado a volta do Senhor Jesus Cristo antes de Jesus nascer no mundo em carne. Antes. Pastor, que mistério é esse? É o plano eterno de Deus, irmãos. É o plano eterno de Deus. Deus sabe todas as coisas. É por isso que nós não podemos questionar. Deus sabe todas as coisas. Enoque profetizou antes de Jesus nascer. A mesma coisa o profeta Miqueias.
que profetizou até onde Jesus ia nascer em Belém. E você pega as profecias do Velho Testamento, e hoje, irmãos, infelizmente, eu sempre falo, nós não estamos dando valor às profecias bíblicas e às profecias trazidas. Eu sei que existem mercenários da fé, existe, mas existem homens de Deus e mulheres de Deus ainda no mundo. Não vou fazer que nem ele, não só eu fiquei, não, tem muita gente boa ainda aí. Então Enoque, veja bem, ele profetizou a vinda do Senhor Jesus Cristo antes de Jesus voltar. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, repete o que Enoque profetizou, para mostrar para nós que a profecia da vinda de Cristo, ela é muito anterior aos tempos apostólicos, quando Jesus falou da sua vinda, e as pessoas não acreditaram. Não acreditaram. E hoje as pessoas também não acreditam, irmãos. Que negócio é esse? Jesus vai arrebatar uma igreja, vai levar um povo seleto? Vai, porque a profecia tem que se cumprir. Eu queira ou não queira, vai se cumprir. Você queira ou não queira, vai se cumprir. Então o que acontece aqui, irmãos? No tempo dos apóstolos, o livro de Enoque era uma obra respeitada. Eles respeitavam, por quê? Porque ele tinha deixado um legado, deixado algo notório para a comunidade judaica. Nós temos hoje em nossas mãos, irmãos, a palavra do Senhor. E infelizmente o século 21, eu estou preocupado com o desconstrucionismo teológico. Estão tentando desconstruir tudo que foi construído. O fundamento dos apóstolos está sendo rejeitado por muita gente que se diz teólogo, que se diz escritores e tantas coisas mais. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o nosso adversário, ele trabalha sutilmente. Tem coisa que é bonita e é boa? Tem, irmãos, mas não é verdade, não é verdadeira. Eu sempre falo, vai comprar bijuteria lá na Praça da Sé, você vai comprar como ouro. Brilha, é bonito, aquela coisa toda, né? Mas daí uns dias que acontece, não é o que você comprou, não pagou, é exatamente isso. Então tem muitas coisas novas, são bonitas, são boas, são atraentes, mas não é útil para a nossa fé. Não é útil para a nossa vida espiritual, e não é útil para aquilo que nós cremos no novo céu e numa nova terra. Exatamente isso. Então nós vivemos uma época em que as pessoas também não estão crendo, como na época de Judas, com certeza. As pessoas não acreditavam que Jesus ia voltar. Os discípulos já acreditavam que Jesus ia voltar naquela época mesmo, mas a maioria das pessoas não acreditavam. E os discípulos passaram a acreditar que Jesus ia voltar para arrebatar a igreja, depois que ele ressuscitou também, porque eles não acreditaram antes, quando Jesus falou, eles não acreditaram nem que Jesus ia ressuscitar, porque uns foram para o campo, 2 caminhando para Emaús, outros foram pescar, outros ficaram amoitados, como diz o caipira, dentro de casa, com medo dos judeus, tantas coisas mais. A mesma coisa é hoje, irmãos. A Bíblia fala que Jesus vai voltar, e muitas pessoas não estão dando atenção à palavra do Senhor. Por isso Judas coloca Enoque como profeta no lugar de Noé antes do dilúvio. Noé foi profeta? Ele foi o pregador da justiça. O apóstolo Pedro diz que Noé foi o pregoeiro da justiça. Por que justiça? Porque Deus tinha profetizado para aquele povo, não se converteu. Então o que aconteceu? Veio o dilúvio, a justiça de Deus. O que é o arrebatamento da igreja? É a justiça de Deus, primeiro pela morte do seu filho, que morreu por nós, para fazer uma igreja, como diz Paulo, sem mácula nem ruga, gloriosa, a noiva de Cristo. Primeira coisa, justiça é para cumprir o sacrifício do seu filho. Segundo, para cumprir a sua bendita palavra, que ele não pode falhar. Ele não pode falhar, ele tem que cumprir. Deus prometeu, vai cumprir. Então nós vemos aqui, irmãos, que a coisa é seríssima, não é brincadeira. E quando você começa a estudar esses textos, você começa a falar assim, meu Deus, século 21, as pessoas preocupadas, né, com tantas coisas, está aí o mundo aí. Irmãos, quem imaginou, graças a Deus, recebi 3 avisos, né, da Defesa Civil em São Paulo aí, sobre temporal, aquela coisa toda, preocupação deles. Irmãos, não vamos nem pensar. Mas já pensou um vento de 250 km por hora aqui em São Paulo?
a catástrofe que ia ser nessa cidade. Nós não estamos preparados para isso, e Deus não quer isso. Mas Deus chama a atenção nossa, da igreja. Porque quando você pega Amós capítulo 4, quando Deus começa a chamar a atenção de Israel, o que Amós diz lá? Você pega capítulo 4 aí, dá para pôr Amós capítulo 4 aí, João? Vamos meditar em alguns versículos. Olha aqui nesse versículo primeiro. Ouvi, vai versículo 3 em diante. E saireis pelas brechas, um após o outro, e vos lançarei para Hermon, disse o Senhor. Agora, versículo 4. Vinde a Betel, que era o lugar onde estava a arca de Deus lá, e transgredi. A Gigal multiplicai as transgressões, e cada manhã trazer vosso sacrifício, de 3 dias, os vossos dízimos. Crente, vai à igreja, ora, jejua, faz tudo, mas não tem fidelidade com a sua fé. Faz a coisa que deveria fazer, mas não tem compromisso com aquilo. Aí diz o versículo 5 aí: oferecer sacrifício de louvores, do que é levedado, e apregoar sacrifício voluntário e publicais, porque disso gostais, filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Olha o verso 6. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as suas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vou convertestes a mim, diz o Senhor. Deus fez a coisa, tudo, mas o povo não se converteu. Sinais. Aí você vai encontrar o versículo 7, falando sobre Deus chovendo numa cidade, chovendo em outra. Versículo 8 agora, versículo 8. Olha que diz aí, ó: andaram errando 2, 3 cidades, indo em outra cidade para beberem água, não tinha água. Não tinha água. Olha só. Mas não saciaram, contudo, não vou convertê-los a mim. Para quem os sinais, irmãos, da natureza? É para nós, igreja, como foi para Israel. Coloca o versículo 9 aí, João, versículo 10 aí, versículo 10, aleluia, versículo 10, olha o que diz o versículo 10: enviei a peste contra vós, a maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, o vosso cavalo deixei levar preso, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir aos vossos narizes, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. O povo de coração duro, irmãos, e olha, ia para a casa de Deus, e fazia sacrifício, e era dizimista, e era ofertante, mas não tinha compromisso com aquilo que professava. O século 21 está levando as pessoas também a cultuar Deus bonito. Irmãos, tem culto bonito, hein? Luzes, som, como é? Danças, né? Tudo bonito, mas não é de pessoas convertidas ao Senhor. Estão fazendo aquilo mecanicamente e para se aparecer. E para fazer o quê? Ganhar dinheiro. Nós temos um compromisso com as nossas almas. A Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil tem um compromisso, enquanto nós estivermos na frente desses trabalhos, ter um compromisso com as almas das pessoas, porque não adianta você ganhar o mundo todo e perder a tua alma. Você ter milhões no banco e um dia você sair daqui desse mundo e ir direto para o inferno. Adianta? Não adianta. Que Deus tenha misericórdia. Mas vamos caminhando. Agora o versículo 14, o versículo 15, ele fala exatamente também dessa questão, a volta de Cristo com milhares de seus santos, com os anjos e a igreja para julgar os perdidos. A igreja vai ser arrebatada, e nesse período vai decidir 7 anos aqui na terra, 7 anos de tribulação e grande tribulação. Depois Jesus vai voltar à segunda etapa, com a sua igreja, com o corpo glorificado, que recebeu seus troféus lá no bênção do tribunal de Cristo, e depois, e os anjos virão junto com o Senhor. Para que isso? A igreja vai reinar com Cristo e vai julgar as pessoas também. Paulo diz para a igreja de Corinto: não sabeis vós que haveis de julgar até os anjos?
Olha a responsabilidade que a igreja tem. A igreja, depois que for arrebatada, no corpo glorificado, a igreja do Senhor, ela vai reinar com Cristo no milênio, porque o milênio existe uma confusão teológica danada, uns creem que é literal, outros creem que é simbólico. Eu creio que é literal. Primeiro está no Apocalipse lá, reino milenário do Senhor. E tem que se cumprir a profecia de Isaías capítulo 11. Porque as profecias têm que se cumprir, irmãos. Não adianta eu ser adepto de uma escola ideológica. Não adianta. A profecia tem que se cumprir. Porque Isaías capítulo 11 diz que o lobo e o cordeiro vão estar juntos, o leão vai comer capim, vai deixar de ser carnívoro. Quando vai acontecer isso? A criança vai brincar com a cobra, com o escorpião, e não vai ser picado. Quando vai se cumprir isso? E vai ser aqui na terra, é no reino milenário de Cristo. Porque depois do milênio também vai ter o julgamento do trono branco, aí é que vai existir a eternidade para os salvos e para os perdidos. Mas caminhando aqui, Jesus vai voltar com os anjos e com a igreja redimida, lavada e remida de santo cordeiro, e agora o corpo glorificado. Todos que não obedecem o chamado de Cristo serão condenados. Versículo 15 de Judas aí. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Condenar todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra o Senhor. O que eu aprendo aqui, amados irmãos? Veja bem, todos que não obedecem o chamado de Cristo serão condenados. O evangelho é pregado. Aceita. Irmãos, irmão, não se preocupa não. O nosso dever é proclamar o evangelho. Quer, não quer, você vai fazer o quê? A Bíblia está dizendo que as pessoas que rejeitam serão condenados. Quem sou eu para dizer que não vai ser? Não, mas lá Jesus vai dar um jeitinho. Ah, é? Tem jeitinho não, filho. Se ouvires a voz do Senhor, é aqui e agora. É aqui e agora. A verdade é essa, aqui e agora. Então, todos que não obedecem ao Evangelho, serão condenados. Serão condenados pelas obras ímpias e pelas palavras ímpias que falarem contra o Senhor. Obras ímpias e palavras ímpias. As pessoas falam mal do Senhor, como se Deus fosse uma pessoa igual a ela. Faz as obras ímpias e ainda fala mal de Deus. Por que Deus permite isso? Ué, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Tanta coisa acontece nesse mundo, a culpa é do ser humano. Só que ninguém, como diz a rapaziada, ninguém assume o B.O. É mais fácil passar a culpa para os outros. Eu fico de bonzinho e Deus fica de culpado. E é o que essas pessoas fazem. E Judas aqui está profetizando exatamente contra essas pessoas. Por que isso, irmãos? O John Newton, o grande escritor John Newton, que foi aquele camarada que era contrabandista de escravos, que se converteu, que escreveu aquele hino, Amazing Grace, e tantos outros hinos mais, tem um hino dele, e esse aqui eu gostei demais, olha uma estrofe do hino dele, não conheço a música, não conheço, só peguei a letra. O John Newton escreve sobre a volta de Cristo: ao seu chamar, os mortos despertam, voltam à vida da terra e do mar, todos os poderes da natureza estremecem, preparam-se para fugir ao ver o seu olhar. Pecador descuidado, o que será feito de ti? Pensa na profundidade. Pecador descuidado, o que será feito de ti? John Newton teve um encontro com Deus realmente, quando ele se converteu, porque para ele se converter foi difícil o testemunho dele, é coisa séria, porque ele chegou para o pastor e falou assim: mas uma pessoa que nem eu, que já fez tanta coisa errada nesse mundo, tem perdão para mim? Tem perdão para você, se você se arrepender. Se arrependeu mesmo, nasceu de novo e escreveu tantas coisas boas
que deixou para nós esse legado. Então o John Newton, ele escreve sobre essa questão, sobre o pecador descuidado. O que será feito de ti? O que será feito de nós, igreja, irmãos, se não obedecermos a palavra do Senhor? Vimos lá em Amós. Adianta ir em Betel? Adianta ir em Gilgal? Não, irmãos. Não adianta sair daqui e ir para lá. Não. O que acontece é que nós temos que estar aonde fala a verdade e prega a verdade, irmãos. Eu sei que isso não agrada muitas pessoas, porque as pessoas gostam que massageie o ego, massageie o coração, que faça as pessoas se sentir felizes, né? Como uma pessoa disse para mim, eu falei, mas como você consegue ficar naquele local, você fala que você não aceita muita coisa, mas eu gosto de ir lá. Então tá bom, você gosta, então amém. Você vai fazer o quê? Você mesmo está dizendo para mim que você não concorda com muita coisa, mas você gosta de lá, sente bem, então está tudo certo. Não é pelo que Deus faz, não é pelo que Deus é, não é pelo aquilo que é pregado, não é aquilo que é propagado, mas sim pelo que a pessoa gosta. E é o que acontece hoje. Aconteceu com Israel e na época de Judas a mesma coisa. É por aquilo que as pessoas gostavam. O que nós aprendemos aqui mais, irmãos? Enoque observa a perversidade humana da sua época e também no futuro. Versículo 15. Olha só. Ele observa isso aqui, ó. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duas palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas foca sua profecia, a profecia de Enoque, nas palavras ímpio, impiedade e piamente. Ímpio, impiedade e piamente. Irmãos, o que Enoque quis dizer com isso e Judas quer dizer enfocar sobre essa questão? Tem pessoa, irmãos, que não tem jeito mesmo. A pessoa, ela é por natureza profana mesmo. Tudo que é de Deus, ela rejeita. Tudo que é de Deus, ela rejeita. O que não é de Deus, ela aceita de bom grado. Mas o que é de Deus, que exige dela uma responsabilidade, ela não aceita, irmãos. Só aceita o que é de Deus quem nascer de novo. O novo nascimento é que faz a diferença do ser humano. Se não nascer de novo, meu irmão, não aceita a palavra de Deus não. Vai continuar nesse embalo aí. Ímpio, impiedade e viver impiamente. Faz a coisa errada, tem prazer em fazer a coisa errada, e não adianta você dar conselho não. Não adianta. Você vai dar conselho, a pessoa fala assim, ó, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Engano. Um bom conselho é a maior dádiva que você aceita, que você recebe. Um bom conselho. Você tem que aceitar de todo o coração. Vamos caminhar aqui. O porquê da condenação dos ímpios? Primeiro, as pessoas descontentes com a graça de Deus. Descontentes com a graça de Deus. Tem pessoas que acham, irmãos, que ela fazia coisa melhor que Deus fez. Irmãos, a Bíblia fala que Deus fez tudo bom e perfeito. E chega a dizer assim, tudo que Deus fez, Ele olhou e era muito bom. Muito bom. Que acabou com a criação de Deus foi o ser humano. Então tem muitas pessoas descontentes com a graça de Deus. Tem pessoas que acham que a graça é engraçada, mas não é engraçada, a graça é coisa séria. Então as pessoas ficam descontentes. Outros querem vender a graça de Deus. Escarnece da revelação divina deliberadamente. Deus fala com a pessoa, Deus mostra para a pessoa, mas a pessoa não dá ouvido à voz de Deus. Estava conversando com o Vanderlei Derval, estava lembrando de um caso que aconteceu no Maristela. Valdomiro foi usado e falou assim, olha, eu vi a polícia te algemando, rapaz. Não, estou sossegado. Isso foi no domingo. Na quinta-feira, cana. Deus avisou, irmãos. Deus nos avisa. Deus te ama. Ele me ama. Por isso que Ele nos avisa. Para não sermos condenados com esse mundo. Ah, pastor, então eu vou sair desse mundo. Não, não vou sair desse mundo. Nós somos obrigados a viver nesse mundo. Mas nós não somos obrigados a conviver com o sistema. É uma outra coisa.
Você jamais vai sair desse mundo aqui, a não ser por morte e por arrebatamento. Porque não adianta você ser um eremita, você ir lá para o meio do deserto, lá, ou para o meio do mato do Amazonas, lá, que você vai sofrer as consequências. Então, por que a condenação dos ímpios? Desonram e escarnecem da palavra de Deus. O que tem de pessoas desse século 21 escarnecendo da palavra de Deus por causa dos escândalos? Irmãos, os escândalos são motivo de nós escarnecermos da palavra de Deus, não. Os escândalos são motivo de nós falarmos assim: Senhor, está se cumprindo a tua profecia que diz, na vida do Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Os escândalos acontecem para nos alertar, irmãos, para nos alertar. Porque nós vivemos num mundo em que existe tudo que acontece aí. Outra coisa, por que a condenação dos ímpios? São amantes das coisas mundanas e adotam como estilo de vida. Além de ser amante, pega aquilo como estilo de vida. O estilo de vida cristão para eles não serve. Não serve. O estilo de vida cristão para as pessoas que são ímpias não dá certo. É que você colocar uma pérola de ouro no nariz de um porco, né? Colocar um brinco de diamante no nariz do porco lá, adianta? De jeito nenhum. Vai continuar a mesma coisa. Então Judas apresenta as práticas pecaminosas e as características repreensíveis no verso 16. Olha as práticas desses camaradas no verso 16. Esses são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. O que mais tem na política é a bajulador de político que está acima dele para pegar um cargo. E o que mais tem nas empresas também são bajuladores para pegar um cargo. Infelizmente o ser humano é isso, está se cumprindo isso. Então esses homens serão condenados, são murmuradores, reclamam de tudo, nada está bom. Olha só, expressa sua insatisfação a reclamar, não do homem, mas de Deus. Deus que é culpado de eu nascer assim, de eu estar assim. A situação nunca é dele, a situação é culpa de Deus. O termo murmurar aqui denota a insatisfação com as palavras ou atos de alguém. Quer dizer, está contra a palavra de Deus e contra os atos de Deus. Enquanto a palavra de Deus é verdade, os atos de Deus são justiça. Quem somos nós para questionarmos? É o que Jesus está ensinando aqui. Esses homens são os queixosos da sorte, críticos do Evangelho. Vivem num mundo aqui que poderia ser bem melhor. É verdade, poderia ser bem melhor. Mas, irmãos, enquanto estiver o ser humano dominado por esse adversário de Jesus, da igreja, o mundo nunca vai melhorar, sempre vai piorar. Não espere coisa melhor. Mas nós não podemos reclamar, porque Deus está no controle de tudo. Esses homens são os queixosos da sorte, Cristo do Evangelho. São pessoas descontentes com qualquer situação. Está chovendo, está reclamando. Está sol, está reclamando. Está frio, está reclamando. Tem dinheiro, reclama. Tem carro, reclama que é melhor. Pega o ônibus não presta. Pega o metrô atrasa. Irmãos, faz parte do sistema, irmão. Você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Eu acredito que pegamos um Uber aí há poucos dias, que nós fomos no hospital, e o motorista do Uber estava conversando com a gente, e falou assim: vocês vão passar que hora no médico? Ele falou assim: 8h30, mas agora é 7 horas, não é nem 7 horas ainda, vocês estão certos, porque eu peguei uma paciente ontem, aqui, no Patente, ela era 9 e pouco da manhã, ela tinha consulta marcada lá no Brooklyn, 10 horas da manhã. O senhor apressa aí que eu tenho que chegar no médico 10 horas. Ele falou assim: espera aí, carro não tem asa para voar. Se a senhora quiser ficar aqui, eu deixo a senhora aqui, mas eu não vou passar farol vermelho e não vou levar multa por causa da senhora, não. Olha essa situação. Quer dizer, a pessoa sai atrasada de casa e depois a culpa o motorista de ônibus, culpa o metrô, irmãos, se programa. Não fica reclamando, não. Nós temos culpa em tudo que acontece, irmãos. A mesma coisa, a pessoa sai de casa, daqui eu vou para a igreja, é 5 minutos de carro. E se furar o pneu? Quanto tempo você vai demorar para trocar o pneu? Irmãos, ao invés das pessoas pensar
A realidade, elas murmuram, são murmuradores. Então são pessoas descontentes com qualquer situação. Nada está bom, nada está bom. Se compra uma roupa melhor, quer uma melhor ainda. Se tem uma casa boa, quer uma melhor. Irmãos, vamos nos contentar. Eu sempre lembro do meu bisavô. Meu bisavô falava assim: filho, o que Deus der, nós come. O que Deus der, nós come. Irmãos, vivemos uma geração do século 21, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. Irmãos, eu sei que tem coisas que você não vai gostar. Graças a Deus eu só não posso comer duas coisas: ácido sulfúrico e soda cáustica. O resto, o que vier, de Giló para cima, o que vier, meu amigo, não tem negócio não tem negócio. Porque tem pessoas que eu vou te contar: não gosto disso, não gosto daquilo. Irmãos, você já passou fome? Não. Então dê graças a Deus por isso. Irmão, não tem filé mignon? Irmão, se tiver uma costela, que delícia, irmão. Não tem carne, irmão, um zoião, aquele ovo, a crente faz frito um ovo, que eu vou te colocar, coloca uma cebolinha em cima assim, vou te falar, viu, rapaz? Rapaz do céu, né? E hoje que o ovo saiu da crítica da medicina, que era o vilão do colesterol, né? Da década de 80, misericórdia, ovo, olha, para de comer ovo. Para. Irmãos, hoje não, hoje o ovo já não é mais o vilão do colesterol, né? Já é outra coisa, graças a Deus por isso. Então essas pessoas não encontram contentamento em nada, nada satisfaz as pessoas. São murmuradores contra Deus, porque foi Deus que criou todas as coisas. Você não está murmurando contra o governo, contra o patrão, contra o sistema, você está murmurando contra Deus, porque Deus tem o governo de todas as coisas. Outra coisa, considera o Deus responsável por suas adversidades. Aconteceu isso, Deus é culpado. Se Deus estivesse do meu lado, não acontecia isso. Irmãos, Deus está do nosso lado. Mas muitas vezes as coisas acontecem para provar a nossa fé, a nossa sinceridade. É o que acontecia com Israel. E eles não pensavam isso. Está lá, Amós capítulo 4. Se você ler com cuidado aquele capítulo, irmãos, já preguei aqui em 2018 sobre aquele capítulo. 4, 5 mensagens. Está lá no YouTube. Outra coisa que essas pessoas são, irmãos, seguem suas próprias concupiscências, quer dizer, desejos perversos. Concupiscência que fala de desejo perverso. Ao invés de procurar fazer o bem, só procura fazer o mal. Irmãos, essas pessoas existem no dia de hoje. Mas na igreja não, pastor. É verdade, graças a Deus, na igreja a maioria não. Mas tem alguém com pensamento perverso? Tem, irmãos, tem. Cuidado com você, nem tudo que brilha é ouro não, cuidado com essas pessoas. Então segue suas próprias concupiscências, quer dizer, os desejos perversos, não obedece ao ensinamento do evangelho, segue seus instintos naturais. Não, eu tenho o direito de fazer o que eu quero. É verdade, você tem o direito de fazer o que você quer, só que as consequências são suas. As consequências são suas. Não obedece à voz de Deus, as consequências são suas. Você quis fazer, então você vai acertar o BO é seu. Existe a vontade soberana de Deus, que é onde nós devemos ficar. Na vontade soberana de Deus. Tudo está sob o domínio de Deus, sob o querer de Deus. Mas existe a vontade permissiva de Deus. É aquilo que Deus não quer te dar, porque sabe que você vai se quebrar. E você fica insistindo, faz campanha, jejua, ora, Senhor, eu quero. Deus fala, então tá bom, seja feita a tua vontade, então se vira, eu não vou entrar nesse negócio não. Aí você quebra a cara, Senhor, mas por quê? Ué, você não quis? E é o que acontece com essas pessoas, irmãos. Nós, igrejas, temos que vivermos embaixo da vontade soberana de Deus. Porque é o melhor lugar que nós temos para ficar. Porque se entrarmos na vontade permissiva de Deus, olha, Deus vai fazer, como Romanos capítulo 1 lá, deixa o homem fazer o que ele quer à sua vontade. Então ele segue seus instintos naturais. Por que isso, irmãos? Sabe por quê? São pessoas escravas dos seus próprios ideais. São escravos dos seus próprios ideais. Quando quer uma coisa, faz de tudo para aquilo acontecer na vida dela.
faz de tudo, faz qualquer coisa, até mesmo coisa ilícita ela faz, porque ela é escrava dos seus desejos. São essas pessoas que Judas está colocando aqui no pacote. E é o que acontece hoje com muita gente. Outra coisa, as pessoas seguem seus instintos, porque obrigam a realizar aquilo que é contra Deus. Os seus instintos naturais, do ser humano, do homem pecador, obriga a pessoa a fazer tudo contra Deus. O que Paulo diz sobre isso lá em Romanos capítulo 7? Miserável homem que sou. O que eu quero fazer de bem eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. E nós cristãos, irmãos, se não tomarmos cuidado, muitas vezes nós deixamos de fazer a coisa certa e vamos fazer a vontade da nossa carne, que é o instinto natural, e nós vamos quebrar a cara. Desculpa a expressão, mas a verdade é essa. Você vai bater de frente com um poste. Cuidado com isso. Isso é uma advertência para nós, ao final dos tempos. O que Jesus está falando aqui sobre o arrebatamento da igreja, a vinda dos filhos dos tempos. Olha que foi profetizado antes do dilúvio. E agora, Judas repete aqui o que Enoque escreveu, e Paulo, em Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, que no capítulo 4, Paulo fala sobre arrebatamento. Capítulo 4, Tessalonicenses, Paulo fala, a partir do versículo 13, sobre o arrebatamento da igreja. E tocada a trombeta, né, a voz do arcanjo, virá o Senhor, né, com alarido, arrebatar o seu povo, arrebatar a sua igreja. Então essas pessoas também possuem uma boca arrogante, quer dizer, vangloriam-se. Olha o versículo 16 aqui, ó. Boca diz coisa muito arrogante. Essas pessoas, vejam bem, elas se vangloriam. Conquistei, adquiri, não importa o meio metro, mas conquistou. Agora posta no Facebook, posta no sei no que, tantas coisas mais, que eu só tenho o Zap e o e-mail, mais nada, graças a Deus. E faz tanta propaganda. Teve um vizinho nosso lá, que foi assaltar a casa dele, sabe por quê? Colocava no Facebook tudo que ele tinha, né? E as viagens, viajava, o que aconteceu? Chegou um dia, a casa arrombada lá. Irmãos, cuidado, irmãos. Cuidado com a sua boca, com o que você fala, com o que você projeta na mídia aí, que existe pessoas ruins. Então, essas pessoas vangloriam. Alimente suas vidas com as palavras de altivez, quer dizer, se exaltam a si mesmo. A pessoa altiva se exalta a si mesmo. Elas, como diz Judas aqui, a boca diz coisas muito arrogantes, altiva, a pessoa se exalta a si. Eu sou o cara. Tem uns camaradas aí que eu vou te contar uma coisa, rapaz, e umas mulheres também, que postam algumas coisas aí que eu vou te falar, você fala assim, meu Deus, rapaz, como é que pode, hein? E teve um idiota que postou isso aí, a polícia foi atrás dele, era tudo dinheiro ganha ilicitamente, né? Pegou, recebeu uma visita da Polícia Federal, pronto, né? Caiu a casa. Pronto, acabou. Altivez, se exalta a si mesmo, se vangloria a si mesmo. É a pessoa que ela quer ser melhor e maior do que os outros. Infelizmente tem cristão assim. Mas Deus nos está ensinando nessa noite. Vivem de comentários presunçosos, sem fundamentos. As pessoas presumem uma coisa, não tem fundamento daquilo, mas vivem daquilo. Aquilo alimenta ela. Preste atenção na teologia do século 21, desses pastores coach e tantas coisas mais aí, que faz as pessoas sentir grande. Não, você é cabeça, você não é cauda. É verdade, não somos cauda não, nós somos cabeça. Mas o nosso cabeça é Cristo. Nosso cabeça é Cristo. Toma muito cuidado com isso, irmãos. A vanglória, porque eu, toma muito cuidado com isso. Outra coisa, em sua arrogância fazem comentários contra Deus. Se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Vai cometer mais um pecado. Somente isso. Além de querer intimar a Deus, ainda vai rasgar a Bíblia, vai cometer mais um pecado. Ele vai rasgar a palavra do Senhor. Vai fazer que nem o rei na época de Jeremias, lá que cortou o rolo e jogou no fogo. Pagou caro, hein? Outra coisa, encontramos no versículo 16 aqui, admirando as pessoas por causa do interesse. O que eu aprendo aqui, irmãos?
adulam uns aos outros por interesse. Eu conheci uma pessoa, e essa pessoa dizia para mim assim: quando você vê alguma pessoa chegar perto de você, veja bem, você é líder do setor, e a pessoa chega a se aproximar de você, oferecendo alguma coisa, toma cuidado, que aquela pessoa, ela está fazendo aquilo por interesse. Agora, quando você vê uma pessoa trabalhando honestamente, fica de olho nela, que ela tem futuro para crescer dentro da empresa. Mas quando você vê a pessoa fazendo jogo de interesse, toma muito cuidado com isso. Então essas pessoas, desse jogo de interesse, têm preferência por algumas pessoas por interesse. Eu vou procurar me chegar fulano de tal, porque ali está o mapa da mina. Não, irmão, não é assim não. Quem levanta é Deus e quem abate é Deus. Nós somos cristãos. Não vai fazer isso não, deixa na mão do Senhor. Quem nos levanta é Deus e quem nos abate é Deus. Deus entrega seus cuidados ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, diz o salmista. Outra coisa, são os adoradores, quer dizer, os bajuladores interesseiros. Você vê a política, irmãos, que coisa feia, irmãos. Os bajuladores, né? Aí lota avião, né? Vai viajar, aquela coisa toda, e gasta dinheiro, aquela coisa toda, e um bajulando o outro. Aí depois vira de partido. Dá um exemplo aí, irmãos, do nosso Brasil aí. Vamos ser bem claros, nosso presidente e o vice. Quem lembra aquela eleição que os dois eram candidatos? O que o Alckmin falava do Lula e que o Lula falava do Alckmin? Quem não lembra disso? Só quem não quiser. Agora é uma bajulação, né? Jogo de interesse, irmãos. Mas nós cristãos, nós não podemos partir por esse princípio. Nós estamos, agora eu vou dizer para você, nós estamos num outro nível. Isso não pertence a nós. Nós estamos num outro nível, esse nível não pertence a nós. Outra coisa, irmãos, mostram preferência a fim de receber benefícios materiais, e recebem muitas vezes benefícios materiais. Em sua arrogância desprezam honrar a Deus, ao invés de honrar a Deus, honram os homens. Ao invés de Deus ser glorificado e exaltado, as pessoas começam a glorificar e exaltar o ser humano. Tudo isso Judas nos coloca nesses 3 versículos, falando a respeito da profecia de Enoque. Pastor, mas Enoque é um livro apócrifo. É verdade. Mas se a Bíblia fala dele aqui, é para nos ensinar que foi profetizado antes do dilúvio. Antes do dilúvio. Se cumpriu na pessoa de Cristo, nascimento de Cristo, que Jesus vindo do Senhor para buscar a sua igreja. A igreja está aqui no mundo, como a noiva de Cristo. Nós somos estrangeiros e peregrinos desse mundo. Nós vivemos aqui, mas não convivemos aqui. A nossa pátria está no céu, como diz a palavra do Senhor. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos estrangeiros e peregrinos. Por isso que aquele hino, eu sou peregrino na terra, longe estou do meu lar. Minha alma anelante espera. A minha alma anelante espera um dia o céu alcançar. Amém, irmãos? Concluindo, irmãos, portanto, nesse livro podemos acompanhar os conselhos dados aos cristãos para que todos batalhem pela fé e sejam atentos em relação ao surgimento dos falsos mestres e suas doutrinas, porque aqui Judas vai tratar exatamente sobre essa questão também mais para frente. Os falsos mestres iam continuar dando sequência ao ensinamento errado para seduzir as pessoas. Nós cristãos somos alertados contra isso. Isso aqui é como uma vacina para nós cristãos. A palavra de Deus é um antídoto, quer dizer, é a vacina que você toma para você ficar, espera aí. E eu ouvi li na palavra de Deus que isso não é certo, isso não está certo. Então, nós vamos, irmãos, tomar cuidado e aprendermos com a palavra do Senhor. Judas guia os cristãos para que mantenham-se firmes nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e na vida cristã. Ensinamento do Senhor na vida cristã. Permanecer firme. É difícil, irmãos, é difícil. Ser cristão não é fácil. Mas Deus nos dá suporte, nos dá o Espírito Santo e nos dá a direção através da palavra dEle, para nós seguirmos o caminho que Ele quer que nós sigamos. Porque, irmãos, veja bem, todo mundo quer ir para o céu,
Mas o céu, irmãos, o céu não é para todos. O céu é para aqueles que foram fiéis até a morte. Aí sim terão a coroa da vida. Aí sim terão a coroa da vida. E para encerrarmos, por fim, Judas estimula os cristãos a manter-se firmes na fé e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, a nos mantermos firmes na fé e na pessoa do Senhor Jesus Cristo, obedecendo a palavra do Senhor, porque, irmãos, na presença do Senhor há abundância de alegria.